Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de novo aqui para conversar com vocês um pouquinho. E hoje eu vou fazer algo um pouquinho diferente do que eu costumo aqui no canal. Geralmente eu mostro a rotina da minha família, mostro minhas meninas ali, alguma coisa de receitas. Enfim, a gente está começando agora e eu vou tentar olhar para a câmera, tá? Ao invés de ficar olhando para mim, para ficar melhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, talvez não só esse vídeo, mas como os próximos também. Vou tentar compartilhar um pouquinho sobre a minha vida, sobre alguns testemunhos, sobre algo que eu passei, né, a rotina da minha vida, até talvez da infância, algum ocorrido, algum acontecimento. Então, vou tentar trazer mais conteúdo sobre isso aqui, tá? Vou tentar conversar, foi algo que me veio, assim, de relance, conversar talvez com a minha filha mais velha, para ela também, se um dia ela quiser contar alguma coisa aqui no canal para vocês, saber um pouquinho da gente, ficar mais próximo da gente, saber a nossa realidade, né? Até porque o nome do canal é realidade e fantasias, né? Coisas que realmente acontecem na nossa vida e coisas que a gente imagina ou coisas que não acontecem no dia a dia e, né, durante um vídeo a gente consegue estar trazendo aí uma fantasia, né, como se fosse algo que a gente não vivesse. Enfim, hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Já que eu estou nessa de relatos de ocorridos da minha vida, hoje, o que eu pensei hoje? Então, hoje eu vou contar um pouquinho sobre minha infância. Lá atrás, né, pra mim, vim contando um pouco, até porque senão o vídeo fica muito extenso. Vou tentar fazer por partes, vou contar um pouquinho, depois outro dia eu volto, conto mais, ou aproveito e já conto nesse mesmo, já que eu tô com um pouco de tempo. Então, como me conhecer um pouquinho, desde a época que eu me lembro, eu acho que eu tinha a fase lá dos meus 7, 8 anos, né? Morava juntamente com meus pais, meu irmão, éramos só nós. A gente costumava chamar de chacrinha. Então, gente, eu vou tentar olhar pra câmera, tá? Me perdoem se eu ficar olhando o que eu tô olhando pra mim. E onde a gente morava, a gente tinha o costume de chamar lá de chacrinha. Porque meu pai, ele tinha assim um local, tinha a nossa casa e tinha mais pro lado assim tinha um local onde ele fazia criação de galinhas, né? Então era um galpão grande assim, onde tinha muitas galinhas, gente, muitas galinhas mesmo. E do outro lado da rua ele fazia umas plantações, então tinha um terrenão assim que ele também cuidava, lá plantava, tudo certinho. Eu acho que o terreno do outro lado não era dele, mas como era, digamos assim, não tinha dono, teoricamente, ele limpava e plantava, né? Porque meu pai sempre gostou de mato. Gostava de plantar, mexer com terra, sabe? Aí, eu acho que eu era mais novinha, na verdade, mas como é algo que eu tenho de relembrança, assim, eu já falo que eu tenho mais ou menos essa idade, mas eu era mais nova, tá? A gente morava lá, eu era mais novinha. E, gente, eu cuidava muito de galinha. Desde pequenininha, já trabalhava. E a minha função, eu lembro que era cuidar das galinhas. E você acha que eu não gostava? Eu amava. Amava cuidar das galinhas, era eu que tratava, era eu que ia lá bem cedinho. Eu lembro que, eu só não lembro o horário, só meu pai acordava a gente, falava, ó, tá na hora de ir lá pegar os ovos. E era cedo, gente, era cedo. E eu ia lá com meu baldinho lá e vinha aqueles baldinhos cheios, vinha com aqueles baldinhos de... Tem aqueles baldinhos de 3 litros, sabe? Tipo de pão de queijo, margarina, enfim. E eu voltava com aquele baldinho cheio de ovos, quando não eram 2. Era a coisa mais linda. Eu, desde pequenininha, eu já era... hoje eu falo que eu sou mais calma hoje em dia, assim, na questão de... Vamos pular essa parte. Senão minha família vai ficar me julgando. Mas eu era assim, gente, pra mim não tinha esse negócio. Eu ia pegar ovo lá, a galinha me bicava, a galinha não queria sair do cesto. Pra quê, né? Só faltava esgoelar ela.
Mas assim, pra mim sempre foi uma rotina prazerosa, eu gostava. Hoje eu falo ainda que eu sinto saudade, mas não é algo que eu gostaria de fazer, porque hoje eu tenho medo de galinha, tá? Hoje eu tenho medo das bicadas, hoje eu tenho medo de galinha. Hoje eu não sou muito aquela questão de... Quando a gente é criança, a gente não liga pra cheiro, a gente não liga se vai se sujar ou se vai brincar na terra, enfim, né? Hoje eu já tenho um pouquinho mais de receio sobre isso, então acho que hoje eu não gostaria, assim, sabe? De, por exemplo, de morar num sítio. Visitar é outros 500, mas morar, lidar com essa parte dos animais, não digo do trato, tratar ali de vez em quando, beleza, mas a gente sabe que quem mexe com isso tem que realmente botar a mão na massa, estar a caráter, né, para entrar num local como esse. Mas é assim, gente, voltando. Eu adorava criar as galinhas, era eu que ia lá, tratava, eu lembro que eu subia lá no morrinho, assim, onde eu gostava de chamar elas, que eram muitas galinhas. Já ia acabar as linhas e o jeito que eu chamava elas era assim, ó. E daí vinha aquele monte de galinha assim, uma voando por cima da outra. Gente, era incrível, era demais. Inclusive eu tenho, acho que de poucas fotos que tem em casa, que tem uma lá de eu tratando as galinhas lá, inclusive fazendo, eu saía assim na foto, fazendo... Era bom demais. Inclusive, vou contar um episódio pra vocês que eu me lembro até hoje. Olha só. O meu pai, ele sempre foi muito ruim. Ruim sim. Era ruim na questão de ser rigoroso, sabe? Então, a gente tinha muito medo dele. E um dia eu fui catar ovo no galinheiro. E aquele dia eu lembro que encheu um baldinho. Bem cheio mesmo, gente. Tinha ovo até por fora, assim. E aí eu não lembro se eu tava com sono ou o que aconteceu. Eu só lembro que eu saí do galinheiro e andando, a gente tinha 2 cachorros, inclusive. E andando eu acabei tropeçando e caí. Ai, o que vocês acham que aconteceu, né? Caí e, gente, eu lembro que sobraram 2 ovos no balde. Aquele baldinho cheio. Todos os dias o baldinho tava cheio quando não dava 2 baldinhos, né? Sobraram 2 ovos no balde. Só que assim que eu caí, aqueles ovos todos quebraram no chão, né? E o pensamento da criança, o que você acha que pensa? Meu Deus, vou apanhar, meu pai vai me arrebentar no cacete agora, tô lascada. E aquele medo. O que eu fiz? Chamei meus 2 cachorros, na época eu acho que um se chamava Pipoca e o outro Bidu, não lembro o nome do outro ao certo. Chamei eles pra vir, gente. Foi a única coisa que passou na minha cabeça de imediato. Mas assim, foi eu chamar aqueles cachorros, eles comeram aqueles ovos como... Parecia que estavam sem comer uma semana. E aí vocês imaginam a felicidade da criança. Porque naquela época eu era uma criança, acho que eu tinha menos de 7 anos. E o medo, né, de apanhar. Então quando aqueles cachorros começaram a comer aqueles ovos, eu fiquei aliviada. Super aliviada. Só que aí que tá o pulo do gato. Todo dia, o balde cheio. Até 2 balde, né, levava pra dentro de casa. Qual seria a minha desculpa, né? Olha só. Pra vocês verem a inocência, gente. A inocência da criança. Achando que vai convencer o pai e a mãe do que tinha ocorrido, né? Aí... Passou, os cachorros comeram, eu esperei esse tempo. A minha mãe tava em casa, meu pai tava em casa. Passou o tempo, porque assim, eles comeram muito rápido. Por isso que eu falei pra vocês, parecia que eles estavam uma semana com fome. Aí eu peguei os lindos 2 ovos, graças a Deus que tinha sobrado, né? Pelo menos se meu pai tivesse com fome, ele comia os 2 ovos e não me batia. Entrei pra dentro de casa, minha mãe estava lá. Assim, eu lembro muito pouco, sabe? Mas é o que eu lembro. Minha mãe estava lá dentro. Minha mãe, inclusive, não lembra dessa história, gente. Eu acho, enfim, não sei. Mas algo que me marcou muito. E aí entrei pra dentro de casa e falei pra minha mãe, hoje as galinhas não botaram nada, só tem 2 ovos. Eu falei, algo assim, tá, gente? Não vou lembrar bem certinho. Dela assim, como assim 2 ovos? Se sempre o baldinho tá cheio, não tem como. Aí não sei o que aconteceu mais depois disso com a minha mãe, tá? Aí vem a pior parte, meu pai, né? Ai, meu Deus. Naquele momento, meu pai não estava dentro de casa. Não sei nem onde estava. Aí esperando, né? Eu já cagando. Os 2 ovos estavam lá, pelo menos foram os que sobreviveram.
E aí, até que meu pai veio, eu não lembro se ele foi dentro de casa ou foi lá fora, que ele me chamou, perguntou o que tinha acontecido. Aí a criança inocente achando que vai enganar, né? Mas enfim, contei a minha versão. Aí ele pegou e falou pra mim que tinha visto tudo que tinha acontecido. Só pra adiantar pra vocês, eu não apanhei, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que se fosse meu irmão, meu Deus do céu. Isso que é o bom ser menina nessas horas. E daí ele pegou e me contou que tinha visto a cena. Ele estava, como lá era grande, tinha bastante espaço, tinha bastante árvore também. Eu acho que ele devia estar atrás das árvores, não sei, eu não vi ele. E ele assistiu tudo. Aí ele contou como é que foi, que eu, né, tropecei, vi os cachorros comendo e tal. Só que, né, o ponto-chave disso aí foi que ele ensinou que a gente não deve mentir, sempre contar a verdade. Mas é claro que quando a gente sabe que pode apanhar, até porque, gente, era um baldinho cheio, muitos ovos. Eu acho que daquele baldinho, se eu não me engano, dava uns 40, 50 ovos mais ou menos. Todos bem juntinhos, assim, sabe? Então era muitos ovos. O mínimo que eu pensei que eu ia apanhar. Aí ele ensinou pra gente que não deve mentir e tal. Aí, né, foi um aprendizado, óbvio, foi um acidente, né? Mas olha só como a mente da criança muitas vezes pensa rápido, né? A gente ensina nossos filhos a não mentir, mas por conta, às vezes, do medo, acaba inventando uma história. Lógico que a minha não tinha nem como acreditar, né? Eu tô contando aqui, mas, né, sabendo dos meus pais, eu sabia que eles não iam acreditar, né? Mas isso é de uma parte da história da minha vida, da infância, que, né, sobre eu cuidar das galinhas, morar, né, nessa mini chacrinha lá com meus pais. E é algo assim que eu achei interessante trazer para vocês, porque é algo que marcou minha vida, assim, nesse episódio referente às galinhas. O bom é que os cachorros ficaram bem nutridos, cheios de proteína, e eu fiquei viva, graças a Deus, senão eu não estaria aqui contando esse relato para vocês. Vou tentar lembrar de alguns outros episódios que seja engraçado ou que dê para vocês fazer parte um pouquinho da história da minha vida ou da minha família, já que o canal é mais sobre nós todas. E assim que eu lembrar, eu venho aqui e trago mais para vocês. Então, dessa vez foi o relato das galinhas e da criança que achou que poderia enganar os pais, né? E da sobrevivente também, né? Porque, olha, quem conhece meu pai sabe por que ele é. Né? Hoje eu não convivo mais com ele, mas o bichinho é ruim, né, gente? Ruim. Quem conhece sabe. Tá bom, Tom? Beijo, vou tentar pensar em mais alguma coisa aqui, já aproveitar o gatilho que eu tô com tempo e venho aqui trazer pra vocês e vamos para outro vídeo daqui, beleza? Beijinho, não esquece de curtir, compartilhar, comenta. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida ou algo que queiram que eu traga pra cá, ajudem, escreve, digitem, gente, pelo amor de Deus, comentem. Sabe, às vezes assim, fala sobre, não sei, alguma corrida da minha vida, fale para algum lugar que você já foi, ou enfim, se eu não trouxesse essas histórias antes, né? Mas comentem, ajudem. Às vezes isso fortalece o canal. Além de fortalecer o canal, nos ajuda a ter ideias para trazer aqui para vocês, né? Eu sei que para muitos a nossa vida é irrelevante, é desinteressante, mas para outros, né, que estão nos conhecendo agora e querem, né, se aproximar mais da gente aí, essa é uma das formas que a gente pode estar trazendo aqui para estar conversando melhor com vocês, tá bom? Deus abençoe a cada um, que tudo venha dar certo na vida de vocês, na nossa, e bora que bora, porque hoje a gente quer gravar muito conteúdo ainda, tá bom? Beijo, galerinha, beijo, fica com Deus.